Um outro fator que pode influenciar muito na sua escolha da sua disciplina pode ser o tipo de exame que você vai ter. Então, por isso eu acho muito importante vocês, as três, introduzirem o que são os papers e como eles funcionam em cada disciplina e as peculiaridades de cada um. Ok, então olhem, no caso de Business Management, hum, os papers de HL e SL não diferem muito, pronto. Basicamente há 2 papers nesta disciplina. O paper um vale 30% para os alunos de SL e 35% para os alunos de HL, isto tudo antes da pandemia, porque nós, quando fomos fazer os nossos exames, na sessão de maio de 2022, o paper da SL vai valer 30 e o da HL também. Pronto, o paper 1 é baseado num case study que costuma ser disponibilizado algures em janeiro. Isto para quem faz exames em maio. Os alunos de SL têm 1 hora e um quarto para resolver o paper e os alunos de HL têm 2 horas e um quarto. Basicamente, este paper é dividido em 2 secções para os alunos SL e em 3 secções para os alunos HL. A secção 1 é considerada a secção qualitativa, onde todos os alunos têm que responder a 2 das 3 perguntas dadas. A secção 2 é uma secção quantitativa, ou seja, uma secção onde são feitas perguntas sobre dados financeiros da empresa, por exemplo, onde é feita uma pergunta e todos os alunos têm que responder a essa pergunta. E a secção 3, que é só para alunos HL, é basicamente uma secção onde nós temos que escrever uma tese sobre o case study. Ahm, este ano, 2022, é um ano um bocadinho diferente, então os alunos de HL têm menos 1 hora para a realização do paper, mas também foi retirada a secção 3 do paper. Para os alunos de SL, houve uma mudança ligeira no número de perguntas a responder. Em vez de terem de responder 2 perguntas da secção A, apenas têm que responder a uma, e para além disso têm menos 15 minutos para resolver o paper, mas não é nada de mais. O paper 2 para SL vale 45% e para HL vale 40%. No entanto, como aconteceu com o paper 1, as cotações mudaram um bocadinho, então este ano Covid, para ambos os alunos, SL e HL, este paper vale 35%. E são apenas perguntas sobre syllabus. Hum, e este paper está também dividido em 3 secções. Temos a secção A, que é a secção quantitativa, ou seja, é uma secção que incide sobre a área das finanças. Temos a secção B, que é qualitativa, à semelhança do paper 1, só que estas secções são trocadas. E depois temos a secção 3, que é uma Quaggish Question, que é basicamente uma pergunta de desenvolvimento sobre um tema da disciplina, seja ele a ética, a globalização, coisas desse género, pronto. Os alunos de SL têm 1 hora e 45 para resolver este paper e os alunos de HL têm 2 horas e um quarto. Mas pronto, com o ano Covid, nós que somos alunas que vamos fazer os exames em maio de 2022, ah, no meu caso foi retirada a secção C, ah, tanto para mim que sou aluna de HL como para os alunos de SL, e todos têm menos de 30 minutos para a realização do paper. Nos papers de psicologia, há 2 termos muito importantes que têm de saber, ou que convém saber, que é o significado de SAQ e ERQ. Na forma não abreviada, SAQ significa Short Answer Question e ERQ Extended Response Question. Tal como o nome indica, a SAQ trata-se de uma resposta mais pequenina, que apenas envolve a explicação de um estudo ligado, que depois vai ser ligado à pergunta que aparece no paper. Enquanto que a ERQ é um bocadinho maior e consiste na explicação de 2 estudos que também vão ser ligados ao tema que está a ser questionado na pergunta do paper. E no final, uma coisa que não acontece nas SHACs é que vocês têm de. Ai, como é que se diz evaluate em português? Têm de fazer uma avaliação dos estudos, ou seja, vão ter de apontar as fraquezas e as strengths dos estudos em questão. Portanto, os papers de psicologia, como a maior parte das disciplinas,
são divididos em 3, sendo que o terceiro é só para a HL. No paper 1, tanto os alunos da SL como os alunos da HL têm 2 horas para realizar o paper e este consiste em 2 secções diferentes. A secção A, são propostas 3 perguntas, short answer question, ou seja, 3 saques, cada uma delas sobre, cada approach. Ou seja, a pergunta 1 é sempre sobre a biological approach, a pergunta 2 sobre cognitive approach e a pergunta 3 sobre social cultural approach. Estas perguntas são todas de caráter obrigatório e são para 1 hora, mais ou menos. Normalmente o paper divide-se 1 hora para a secção A e 1 hora para a secção B. A secção B é composta pela resposta de uma IRQ, sendo que tem são dadas 3 perguntas e só se escolhe uma delas. Também se divide pelos approaches, ou seja, a primeira pergunta vai ser sobre a biological approach, segunda pergunta cognitive approach e terceira pergunta social cultural approach. No entanto, vocês só têm de escolher uma. O paper 1 pode ou não diferir da HL para a SL, sendo que se for diferente para os da HL, significa que há uma IRQ relacionada com o tema que foi dado à HL. No paper 2 é só sobre o opcional. Normalmente, em anos normais, anos fora da pandemia, os alunos de HL têm 2 horas para fazer o paper, enquanto que os alunos de SL só têm 1 hora. Agora, devido à pandemia, o paper 2 foi completamente retirado aos alunos de SL, e os alunos de HL já só têm 1 hora, visto que foi retirado uma pergunta. Ou seja, nós antes tínhamos de responder a 2 questões e agora só temos de responder a uma, e os da SL tinham de responder a uma questão, e agora já não têm de responder a nenhuma. No paper 2 é só uma secção, no entanto, essa secção é dividida por cada optional, ou seja, tem uma parte com 3 perguntas de abnormal psychology, uma com 3 perguntas de human relationships, por aí fora. No entanto, só têm de escolher a opcional que deram, como é óbvio, e apenas uma pergunta dessa opcional, uma ou duas, dependendo se estão em pandemia ou não. O paper 3 este ano foi retirado aos alunos da HL, no entanto, é habitual fazer-se e é de 1 hora. No paper 3 vão-vos apresentar um estudo que não foi dado em aula, normalmente até o IB inventar, e têm de responder de acordo com os common terms, têm de perceber se está a ser pedido uma SAC ou uma IRQ e têm de aplicar os conceitos dados na disciplina. No caso de História, tanto o Paper 1 como o Paper 2 são iguais tanto para SL como para HL. O Paper 1 consiste na avaliação de fontes que nos são apresentadas num documento à parte durante o exame. Esse paper tem duração de 1 hora e é para 24 pontos. Nesse paper são-nos dados várias opções e nós, consoante a opção escolhida para estudar nas aulas, escolhemos as fontes que temos que analisar. Normalmente esse paper tem 4 questões estruturadas. O paper 2, neste caso, é baseado em 2 perguntas que têm que ser respondidas como se fossem teses, sobre os diferentes tópicos apresentados. Normalmente o IB faz é dar-nos 12 World History Topics e nós temos que escolher um dos tópicos que nos foi apresentado durante as aulas. No caso do paper 3, que é um paper completamente diferente, mas baseia-se um bocado no mesmo do paper 2, em que têm que ser respondidas perguntas como se fossem teses, que são chamadas essay questions, sobre a região selecionada pela escola e estudada nas aulas.